meditação do dia. No livro de Lucas, capítulo 17, o Senhor Jesus nos fala que é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. No capítulo anterior, a palavra de Deus nos falou sobre a parábola do mordomo infiel. Nessa parábola, o Senhor Jesus nos ensina que os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Agora, no capítulo 17, a palavra de Deus nos diz assim: E disse aos discípulos: É impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Nessa passagem, o Senhor Jesus nos fala acerca dos escândalos. Os escândalos vão vir, pois o Senhor Jesus diz no versículo 1: É impossível que não venham escândalos diante da natureza pecaminosa do homem, o mundo em que nós vivemos. É impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem os escândalos. O Senhor Jesus diz que é melhor que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafone, uma pedra pesada, e assim ele fosse lançado no mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. É importante nós atentarmos para isso. Os escândalos irão vir, mas que nós venhamos andar prudentemente para que os escândalos não venham por nossa vida. Muitos, hoje em dia, se dizem cristãos, mas no seu viver acabam trazendo escândalos para as outras pessoas, pois dizem ser uma coisa, mas a sua vida não condiz com uma vida cristã. Que possamos meditar nessa palavra, examinar a nós mesmos, pois se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Que possamos meditar nessa palavra. Nos demais versículos, a palavra de Deus nos diz: Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: Arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: Acrescenta-nos a fé. Diante desse grande ensinamento do Senhor Jesus acerca do perdão, o Senhor Jesus, ensinando isso aos discípulos, eles pedem ao Senhor Jesus: acrescenta-nos a fé, Senhor. Pois essa lição exigia um grande nível de pureza no coração, um grande nível de amor no coração. E os apóstolos disseram ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Pois para perdoar dessa forma, se pecar contra a nossa pessoa 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia essa pessoa vier ter conosco, nós devemos dizer, nós devemos perdoar essa pessoa, assim como o Senhor Jesus nos ensinou. Mas isso exige um grande nível de amor no nosso coração, amor de Deus no nosso coração. E diante disso, os apóstolos disseram ao Senhor: acrescenta-nos a fé. E o Senhor, diante disso, responde a eles: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta moreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Diante disso, nós podemos ver que até mesmo um grão de mostarda, uma semente tão pequena, ela tem fé para crescer. Ela tem fé na palavra de Deus, pois a ordem que foi dada lá no livro de Gênesis, nos primeiros capítulos, as árvores para que elas dessem fruto, as sementes para que elas frutificassem, até o dia de hoje, as sementes ouvem essa palavra, essa ordem que foi dada por Deus há muitos anos atrás. E para isso é necessário que a semente tenha fé. E isso não é possível a nós, seres humanos, explicar. Mas nós podemos compreender que até mesmo um grão de mostarda tem fé
para que ele cresça e se torne uma grande árvore frondosa e bela, aonde os animais ali se aconchegam debaixo de sua sombra. Que possamos meditar nessa palavra. E se nós tivermos fé, como um grão de mostarda, que é pequeno, mas ele tem fé na palavra de Deus, e assim essa pequena semente cresce, frutifica e se torna uma grande árvore. Se nós tivermos fé, como um grão de mostarda, o Senhor Jesus diz: diríeis a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se nós tivermos fé, como um grão de mostarda, para crescer, mesmo sendo tão pequenos, grandes obras serão feitas em nossa vida. Que possamos meditar nessa palavra e termos fé em Deus, assim como um grão de mostarda tem, para crescer e se tornar uma grande árvore. Louvado seja o nome do Senhor. Nos demais versículos, a palavra de Deus nos adverte, no versículo 10, que quando fizer de tudo o que nos for mandado, que nós venhamos dizer: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Então, nós devemos ir além, nós devemos fazer mais ao nosso Senhor. Ele nos deu uma ordem, ele nos deu uma ordenança para que nós venhamos seguir o nosso dia a dia. Mas nós devemos fazer com amor, nós devemos ir além, nós devemos amar o Senhor sobre todas as coisas. Não fazer somente aquilo que foi mandado, mas fazer com amor. E quem ama faz mais. Louvado seja o nome do Senhor. Nos demais versículos, a palavra de Deus nos fala sobre a cura dos 10 leprosos. Todavia, somente um deles, vendo que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. E no versículo 16, a palavra de Deus diz que ele caiu aos pés do Senhor Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 19, o Senhor Jesus diz a ele: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo esse homem que era samaritano, e nós sabemos que havia um grande conflito entre os samaritanos e os judeus. Mas esse homem, sendo samaritano, leproso, quando ele percebeu que Jesus havia curado ele voltou ao Senhor Jesus, glorificando a Deus em alta voz, e se prostrou ali diante do Senhor. E o Senhor Jesus disse a ele: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Que possamos meditar nessa palavra, que possamos reconhecer tudo aquilo que Jesus tem feito em nossa vida e se prostrar diante dele, para que não seja apenas uma cura, para que não seja apenas uma bênção, mas que a salvação do Senhor Jesus venha a estar em nossa vida a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. Nos demais versículos, o Senhor Jesus ensina que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus, nesses dias, não virá com aparência exterior, mas o reino de Deus está dentro daqueles que possuem o Espírito Santo de Deus em sua vida, daqueles que têm a presença de Deus em sua vida. É nesses que está o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, pois ainda não chegou o momento em que o reino de Deus será manifestado, né, nessa terra, como já foi profetizado. Ainda nós vivemos na época em que o reino de Deus está dentro daqueles que seguem ao Senhor Jesus. Mas chegará o dia em que o reino de Deus será completamente manifestado e reinará sobre a face da terra. Nos demais versículos, a palavra de Deus nos fala sobre a vinda do Filho do Homem. E o Senhor Jesus deixa bem claro: louvado seja o nome do Senhor, no versículo 26 em diante. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Versículo 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Que possamos meditar
nessa palavra. Versículo 34 ao 37. Digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama, um será tomado e outro será deixado. 2 estarão juntas, moendo, uma será tomada e outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. E respondendo disseram-lhe: Onde, Senhor? E ele lhes disse: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Será um dia de juízo sobre a face da terra, mas aqueles que perseverarem até o final serão salvos. Que possamos meditar nessa palavra, guarde essa palavra no seu coração, medite, e assim tenha um excelente sábado na presença do Senhor Jesus. Amém.